Dorsal. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma consulta do seu Diga Doutor. Hoje vamos conhecer um dos métodos inovadores e eficazes. A termografia é uma técnica não invasiva, segura e acessível, que permite a avaliação rápida da temperatura do corpo humano. Para nos ajudar a saber muito mais sobre este exame e em que doenças e situações pode ajudar, recebemos o especialista em termografia, o Dr. Ricardo Verdasca. Bem-vindo. Bem, vamos começar, como eu costumo sempre dizer, pelo princípio. O que é isto da termografia? A termografia baseia-se em todos os corpos que existem na natureza ou no mundo, que estão em temperatura superior ao zero absoluto, isto é, aos menos 273,15 graus centígrados, ou aos 0 Kelvin, Têm aqui uma imagem a capacidade de emitir radiação eletromagnética. Isso é passível de ser medido. Isto não é uma medição direta, é uma medição indireta. Neste caso. E em que é estimada pelos sensores que existem nas câmaras, é estimada o valor da temperatura, porque é comparado com uma tabela que já existe dentro dele, que é de um corpo negro, que é um corpo que tem a capacidide de apenas emitir radiação e absorver toda a quinzina. Padrão, não é? Claro. Com base nesse padrão. E nesse padrão da energia que o detector recebe, transforma, neste caso, em voltagem e é transformada em temperatura. Temos aqui esta escala que nos ajuda a perceber isso. Posicionar. É muito importante, através desta escala, verificarmos que o infravermelho não substitui nenhuma das outras técnicas de imagem médica, complementa, porque está noutra zona do espectro. Dá-nos uma informação que as outras não dão. Está logo a seguir ao visível, entre o visível e as microondas, conhecidas pela ecografia. E logo perto da ecografia, ou seja, um exame não invasivo. É não invasivo. Sem radiação. Sem radiação, é não ionizante e sem contacto. Portanto, nós estamos passivamente a medir a temperatura. Pode ser uma boa ajuda e um complemento aos que já existem, obviamente não os substituindo, mas complementando. Esta imagem também é muito importante. Esta imagem ajuda aqui a ver uma coisa, é importante nós deixarmos isto claro, para os telespectadores em casa, que nos estão a ouvir, que esta técnica não vê dentro do corpo. Esta técnica vê o que acontece na pele, nestes capilares elas superficiais. Têm o seu limite, não é? Claro, tem o seu limite. Agora é assim, há 3 formas de transferência de calor. Por condução, através de contacto, por convecção através de um fluido, que pode ser um gás ou um líquido, ou por radiação, que é a libertação espontânea pelo ar, neste caso pela atmosfera. O que é que acontece? Internamente, as estruturas do nosso corpo, em contacto umas com as outras, transferem calor de umas para as outras. Através do fluido, e nós temos como fluido o sangue, o fluxo sanguíneo, que é o que nós medimos, e também temos o linfático, que ainda muito pouco se conhece sobre ele. E depois temos a libertação espontânea da pele de radiação, que é o que a câmara vê. Nós ao longo desta conversa vamos ter várias imagens para nos ajudar, mas de facto o que nós estamos aqui a tentar promover e a informar a população é acerca de uma área de investigação relativamente recente em Portugal. Em Portugal está há cerca de mais ou menos 10 anos, no mundo foi há 60 anos, porque esta técnica foi muito utilizada a nível militar, para a visão noturna, para guiar armas, para atingirem alvos. A maior parte dos avanços da medicina têm sempre como base essa área militar, como se sabe, militar. Aqui temos a divisão do nosso corpo, que é muito importante também perceber daí desta aplicação, ou potencialmente aplicada a todo o nosso corpo. É porque temos a técnica que podemos medir a temperatura da superfície da pele. Agora aqui o problema é, o que é que vamos analisar, como é que vamos interpretar? E aqui há estes 3 esquemas, que está aqui o primeiro, em que nos ajuda. Aqui o que é que temos aqui? Temos os angiosomas. Isto é muito utilizado pela cirurgia plástica, quando nós temos os vasos sanguíneos principais que vão alimentar toda a microvasculatura. E isto é muito importante saber se uma zona destas aquece mais ou arrefece mais, neste caso, poderá estar afetada. Muito bem, temos aqui outra. Temos os dermatomas, que são as zonas da pele que são irrigadas por uma raiz nervosa que vem da nossa espinha. Muito utilizada pela neurologia, pela neurocirurgia. Sistema nervoso periférico. E aqui o que é que acontece? Eu já vi situações deste tipo. Quando uma destas zonas da pele, por exemplo, está mais arrefecida, significa que não há ali uma condução nervosa, que está, de certa forma, um nervo comprometido ou lesionado. E agora temos... Aqui também vamos ter na lateral. Esta é frontal e agora a lateral. Dorsal. Aqui temos a lateral, em que temos as várias zonas. Aqui se consegue perceber como é que uma raiz nervosa comprimida na zona lombar baixa, por exemplo, na última lombar, na L5, por exemplo,
em que temos toda uma zona, e por aí abaixo até ao tornozelo, a vulgar conhecida como a dor ciática, por exemplo, em que a compressão do nervo lá em cima dá problemas, dor, dormência, falta de força no calcanhar, por exemplo. É o síndrome da dor complexa regional. Aliás, já foi muito bem documentado com esta técnica e permite muito bem aferir o tratamento. Temos outra imagem agora aqui. Este é o sistema microvascular, lá está, temos as nossas artérias e depois as vasos sanguíneos mais pequeninos, vai até os capilares, e do outro lado temos desde as vénulas até às veias. Bem, bastante interessante e bastante complementar. Já vamos continuar aqui esta conversa muito interessante. Fomos até à rua saber se os portugueses já ouviram falar em termografia e se sabem o que isto é. Vamos ver. Já ouviu falar sobre termografia? Por acaso não. Termografia é um problema que há na pele. Até um encontrão, uma coisa qualquer, ela fica logo cheia de manchas vermelhas, às vezes negras. Isso é dermografia. Pronto. Hoje vamos falar sobre termografia, que tem a ver com a temperatura da pele. Isso aí não sei, doutor, aí desconheço. Termografia, não. Termografia, não. Tem a ver com a temperatura da nossa pele. Sim, deduzo que sim. Acha que pode haver uma relação entre a temperatura da nossa pele com algumas doenças? Sim, claro que sim. Claro que sim. Provável que sim. Provavelmente, a doença, por exemplo, o cancro da pele é capaz, estas temperaturas muito fortes e não sei o quê, se a pessoa não tiver a devida proteção de pôr os cremes e não sei o quê, é capaz de ter, não sei, aí esse é que eu nunca tinha ouvido. Agora a outra sim, porque tenho pessoas de família com esse problema. Eu acho que sim, a febre é um indicador de qualquer infecção. Já agora, o que é a febre? A partir de que temperatura é a febre? Eu acho que é a partir de 38. Muito bem, muito obrigado. É interessante perceber que a população no geral, e por isso é que eu fiz questão destas perguntas, fomos à rua perceber que as pessoas muitas vezes não sabem nem sequer o que é a febre ou quando é que ela começa. Muitas vezes confundem estados subfebris com febre, portanto, se não sabem o que é a febre, quanto mais a termografia. E por isso é que fizemos questão, e mais uma vez, estamos aqui hoje para informar o que é esta técnica nova. Queria que recomeçássemos esta conversa nas aplicações práticas e concretas desta técnica. Ainda bem que falou na febre, porque um dos grandes desafios desta técnica é que medimos a temperatura exterior, que de certa forma está relacionada com a temperatura interior do corpo humano, e isto aqui demonstramos o fluxo térmico, e isto é muito importante, nós chamamos a atenção, que sempre que uma pessoa é examinada e temos uma examinação consecutiva, a pessoa nunca pode ser comparada estando em pé, estando sentada e estando deitada. Portanto, a segunda examinação, se nós quisermos comparar com a primeira, tem que ser realizada exatamente nas mesmas condições. Estamos a mudar as variáveis, não é? Mas, voltando só aqui à questão da febre, um dos grandes desafios desta técnica foi tentar estimar um estado de febre com a técnica. E depois de muitos estudos feitos na cabeça, a zona mais estável para medir a temperatura interior do corpo é aqui o canto do olho, onde passa a artéria carótida interna. E quando isto está a uma temperatura superior a 36,5 graus centígrados, já pode ser considerado significa febre. Isto é muito importante para as situações de pandemia, como tivemos a gripe aviática ou a gripe suína, em que nós temos que monitorizar uma quantidade grande de pessoas, onde há muita afluência, como é o caso dos aeroportos ou dos edifícios públicos. Temos aqui também várias imagens que nos vão aparecer agora que demonstram aplicações muito concretas. Aqui temos a apneia do sono, por exemplo. A apneia do sono, sim. A pessoa teve que pernoitar, isto foi feito no Hospital de São João, teve que pernoitar durante a noite a uma temperatura de 18 graus, que não é nada agradável, para maximizar também os episódios neste caso, do síndrome da apneia do sono. O que é que aconteceu? Isto foi monitorizado à pessoa com o polissonógrafo e depois foi acordada e foi colocado um estímulo a frio, neste caso nós utilizámos um gel a cerca de 15 graus durante um minuto e íamos ver o padrão de recuperação em que podíamos verificar de que lado é que a pessoa estava mais afetada. E depois comparavam isso também com o estudo poligráfico do sono para comprovar as crises, para correlacionar as crises dos episódios de apneias. E isto aqui é importante, porque a técnica é assim, começou por ser passiva, tirar uma imagem da pessoa e começámos a realizar aquilo também chamado por termografia dinâmica, em que provocamos um desequilíbrio à pessoa e vamos ver o padrão do equilíbrio térmico. Isto pode ser feito de várias formas. Pode ser feito por uma provocação mecânica, através de um exercício físico
ou da utilização de um equipamento que dá uma provocação, como por exemplo um teclado do computador ou um equipamento até vibratório. Poderemos depois realizá-lo com um estímulo térmico, em que temos aqui o exemplo do gelo e da água, ou até do ventilador, através de convecção, ou então por químico, através do uso de fármacos. Também temos aqui mais uma imagem, mais uma aplicação muito prática em relação, eu sei que é muito utilizado no controle pós-cirúrgico. Aqui temos uma abdominoplastia, não é? Sim, isto também foi um trabalho realizado no Hospital São João em que nós queríamos ver quais é que eram as alterações vasculares realizadas com a cirurgia. E o controle pós-cirúrgico. Muito interessante. Aqui temos a imagem do pré-cirúrgico, em que houve arrefecimento. Aqui houve o intracirúrgico, foi feito no bloco, e isto depois logo imediatamente no pós-cirúrgico. Depois isto voltou a ser repetido 1 mês e 6 meses depois de realizar a cirurgia. E realmente tivemos achados interessantes. Foram comparadas aqui 2 técnicas de realizar esta cirurgia. E agora vamos ver a aplicação da termografia em algumas doenças crónicas, nomeadamente a diabetes. Aqui temos, e isto está a ser um grande desafio. Aliás, eu e o meu grupo de trabalho temos despertado alguma atenção ao longo dos últimos 3 anos na Clínica do Pé Diabético no Hospital Santo António, em que tivemos que caracterizarmos, porque a doença do pé diabético pode ter 3 manifestações. Pode ser neuropática, neuroisquémica ou isquémica. E nós quisemos ver qual é a assinatura térmica de cada uma destas 3 naturezas. Depois quisemos prevenir a reocorrência das úlceras do pé diabético. E agora pensamos e imaginamos que esta técnica poderá ser uma boa ferramenta de rastreio. Tal como nós fazemos hoje a mamografia para o cancro de mama, fazer o rastreio do pé diabético. Cada vez há mais diabéticos. E 1 em cada 4 incorre neste problema. Se nós o conseguimos prevenir, fica muito mais barato de tratar. Não, parece que faz todo o sentido. Vamos ver agora mais uma aplicação prática, mais uma aqui na dermatologia. Na dermatologia, isto foi feito no IPO do Porto, em que nós caracterizamos a assinatura térmica de cada uma dos neoplasias da pele. Tanto temos aqui o carcinoma, o chamado basalioma, do lado esquerdo. Temos o carcinoma espinocelular e depois o mais temido, infelizmente, será um dos nossos temas Estes são os benignos. O melanoma. E é engraçado que a assinatura térmica deles é diferente dos benignos e dos malignos. Portanto, aqui também tem um papel que pode ajudar. Ok, nunca vai substituir a biópsia, mas pelo menos dá um resultado mais imediato. Sim, claro, como dissemos no início, é uma técnica não invasiva, não tem efeitos secundários. É uma técnica de monitorização. Exatamente. É importante realçar que é uma técnica que não pode ser feita, obedece a algumas condições. Por exemplo, a temperatura ambiente convém ser uma temperatura entre os 18 e os 24 graus. Creio que depois vamos falar um pouco mais acerca disso da termorregulação. E aqui está o teste de stress também. Está aqui o teste de stress a frio, que é um teste que é muito realizado para a despistagem do fenómeno de Raynaud, que afeta muita gente, especialmente as mulheres, que é uma disfunção, depois de haver a vasoconstrição, uma disfunção em vasodilatar. E em que é que consiste este teste? Consiste em tirar-se uma imagem basal, depois uma pessoa veste estas luvas que aqui estão, imerge as mãos num balde de água a 20 graus centígrados durante 1 minuto, retira para fora e nós monitorizamos ao longo de 10 minutos a recuperação. Deve recuperar da zona distal das falanges para a zona proximal, uma pessoa normal. Uma pessoa que tenha o síndrome de Raynaud, ao longo dos 10 minutos não recupera. Não recupera. Vou chamar agora a dona Fátima Conceição para nos ajudar a demonstrar como é que é realmente feito um exame de termografia. Olá. Bem-vinda. Por favor. Então, ia pedir a Ricardo para demonstrar então como é que funciona. Aqui tinha que tirar os anéis, claro, porque a joelharia faz parte. Entre outras circunstâncias, como parte do metabolismo, eu aqui vou ter que ligar o equipamento e aqui, como podem ver na escala, as temperaturas mais baixas vão aparecer a azul, as mais quentes neste mapa de cor falsa vão aparecer a vermelho. E é possível verificar aqui que, neste caso, a zona metacarpal da mão é muito mais quente que a zona dos dedos. Eu vou pegar aqui no outro equipamento que nós aqui temos, que é um equipamento um pouco diferente, em que poderemos verificar exatamente que esta imagem que estamos a ver agora está a aparecer neste momento neste tablet. Sim. E é possível verificar que os dedos quase que desapareceram. Portanto,
eu terei que baixar aqui a temperatura para que os dedos apareçam. Portanto, os dedos estão muito mais frios que a parte do metacarpal do dorso da mão. Aqui, como estávamos a explicar há pouco, só para acabar, para as pessoas perceberem que estes exames são feitos em condições habitualmente hospitalar, em condições padrão. E controladas, não é aqui o caso, obviamente, nós estamos com muita luz e estamos com muito calor. Está aqui a haver muita Mas, reflexão no entanto, há diferenças que são transversais e que vocês já sabem pela vossa experiência de órgão para órgão e que já sabem o que é suposto acontecer, não é? E que zonas do corpo serão mais quentes ou mais frias, certo? Mais frias. Sim, convém indicar que as 4 grandes variáveis ambiente que têm que ser controladas é a temperatura ambiente, convém estar normalmente à volta dos 22 graus, a umidade relativa convém ser abaixo dos 50%, no uso de ar-condicionado, a circulação do ar convém ser inferior a 2 metros por segundo e, no caso da luz, tem que ser protegida, não é o caso que temos aqui no estúdio. Claro, não, mas para evitar a reflexão térmica. Ficámos com uma ideia desta aplicação e da forma fácil. Para além disso, também há alguns cuidados feitos sempre com a pessoa que é investigada. Isto é, a pessoa não pode tomar álcool, não pode ingerir café ou chá, porque lá está, vai alterar o metabolismo então, e a resposta térmica. São essas também uma alimentação pesada. Está tudo padronizado, certo? Claro. É um estudo padronizado, assim como também não pode usar joalharia, como tinha no início, ou usar óleos ou cremes, que vão ser isolantes térmicos. Barreira. Temos aqui algumas imagens que nos vão ajudar. Aqui é um exemplo de uma pessoa com lesão de esforços repetitivos. Como podemos ver, os dedos não aquecem todos à mesma velocidade. Os dedos mais afetados demoram mais tempo a responder. Creio que anteriormente tínhamos o vídeo. E a vermelho também o mais quente, certo? Mais quente, claro. Mas a escala em baixo a ajudar. Não, como aqui a destacar também o caráter da portabilidade, de uma forma tão fácil de transportar, não requer grandes meios, não é? Isto chegou hoje, temos estes equipamentos, podemos ligar a um tablet ou a um smartphone. Claro que este não tem a mesma fidelidade do equipamento deste tipo, mas que já permite, para efeitos de monitorização, uma grande ajuda. Temos agora o vídeo de uma pessoa com o síndrome de Raynaud, do fenómeno de Raynaud, que podemos verificar que os dedos não aquecem de todo. Este fenómeno habitualmente afeta as extremidades das mãos. E também é visível no nariz. Sim, normalmente as pessoas também têm a ponta do nariz fria. Não sei se temos o vídeo de uma pessoa normal da reação. Aqui, aproveitando aqui a nossa figurante de hoje, que outras partes do corpo poderiam ser? Nós já falámos na apneia do sono. Por exemplo monitorizar na cabeça. A tiroide, não é? A cabeça. A possibilidade de verificarmos. É claro que eu agora vou ter que aumentar a temperatura aqui, porque poderíamos verificar a temperatura do canto dos olhos, verificar se tinha febre e, no entanto, tem o nariz também frio, portanto, é um dos sinais, normalmente, das pessoas que está associado ao fenómeno de Raynaud. Não estou a dizer que isto tínhamos que fazer o teste. Pontas dos dedos frias, mais azuis ou mais verdes e neste caso a ponta do dedo. Mas ela também tem as orelhas, porque as orelhas é outra extremidade também afetada. Pelo menos não estão a falar mal de si, como não têm as orelhas quentes, não é? É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Vamos juntar agora à nossa conversa o Dr. João Torres, ortopedista, que nos vai falar sobre a aplicação da termografia na sua área. Então, seja muito bem-vindo. Vamos juntar à conversa outro especialista, o Dr. João Torres, ortopedista. Como é que é aplicada esta técnica termografia na sua prática clínica na ortopedia? Obrigado pelo convite e ao professor Verdasca também. Neste momento nós estamos ainda numa fase muito preliminar. Temos realizado vários estudos em conjunto, com diversas patologias e diversos problemas da área da ortopedia. E não podemos dizer que neste momento já haja uma aplicação prática, momentânea e eficaz da termografia. O que temos é realmente encontrado muitas situações em que ela nos é útil. Começamos por fazer algumas imagens de teste, como algumas que o professor Verdasca mostrou aqui. Depois evoluímos para uma tese de mestrado do Dr. João Oliveira, em que decidimos aplicar
às entorses do tornozelo esta técnica e comparar com a ajuda de outros exames, nomeadamente a ecografia e a radiografia, a gravidade das entorses, e começamos a perceber-nos realmente da sua utilidade e do grande interesse que tem esta técnica como uma técnica portátil, que pode ser feita num momento e que nos pode dar muita informação, porque pode-nos transmitir claramente as diferenças de gravidade, por exemplo, numa entorse, as diferenças de gravidade entre uma lesão ou outra, e com isto definir um tratamento diferente. De facto, nós sabemos que na medicina, um dos princípios básicos da inflamação ou da infecção, a tríade da inflamação, uma delas, obviamente, o calor, o rubor, e é a partir desta premissa básica que podemos perceber se um órgão está inflamado. Quem é estudante de medicina e quem anda nesta área da saúde sabe que isto é básico, não é? Isto é só uma constatação prática e simples de que, ok, este tornozelo ainda está bastante inflamado. Exatamente, certo? exatamente. E eu penso que, pelo menos a mim, o que me fascinou nos primeiros trabalhos que começamos a fazer em conjunto foi exatamente isso. Podemos também definir, em parte, o que é normal e o que não é, para depois sabermos, dentro do anormal, a gravidade da situação. Portanto, sabendo, como disse bem, que a inflamação está associada a calor, qualquer zona do corpo onde haja algum problema articular, quer ele seja de traumatismo, quer seja de degeneração, como uma artrose ou uma ruptura tendinosa, tudo isso vai estar associado a diferenças de temperatura entre uma articulação normal e uma que tem uma lesão. E, portanto, começamos pelo tornozelo, mas neste momento já evoluímos para o ombro. Estamos a estudar uma série de patologias na área do ombro com o auxílio da termografia, sobretudo para tornarmos um instrumento fidedigno e que possa ser utilizado de forma simples no dia-a-dia e para caracterizarmos o que é normal e o que não é. Outra área que calculo que seja de muito interesse nesta área que começa agora em expansão será também a medicina desportiva. Sim. Os traumas consecutivos. Sim. E nós sabemos, eu por acaso fiz muito desporto e tenho colegas de curso que uns foram parar ao rugby, outros ao handball, outros ao basquete, por aí fora. E, de facto, as lesões crónicas, não é? Sim. E quem anda no mundo do desporto e quem faz medicina esportiva sabe que pode ser também um auxílio grande nesta área. É curioso perguntar-me isso, porque essa é a minha área de diferenciação e de especialização, e o nosso próximo passo vai ser exatamente esse. Quando tivermos esta tecnologia e esta ajuda que o professor Verdasca mostrou de podermos colocar num smartphone diretamente num campo onde se pratica qualquer tipo de desporto, para uma imagem imediata, e isto permitir-nos caracterizar o que é normal e o que não é, de modo, por exemplo, a saber se aquele atleta pode continuar a competir naquele momento ou não, isso poderá ser um utensílio muito interessante para ser utilizado no futuro, no desporto, não só no profissional, mas também no amador. Porque ter algo que nos dá uma imagem no momento e que nos diz a gravidade de uma lesão é fantástico, e neste momento, e como disse há pouco, sem nenhuma radiação, e neste momento não temos nenhuma arma em termos de diagnóstico que nos permita fazer isto, porque nós não podemos fazer um raio-x ou uma ecografia diretamente no campo. Nós sabemos que hoje em dia o desporto move muitos interesses e muito dinheiro. Sabemos que muitas vezes os atletas são operados, têm que recuperar o mais rápido possível. Os clubes muitas vezes querem, obviamente, ter os atletas o mais rapidamente que voltem, estar disponíveis o mais rapidamente possível. E temos aqui mais um complemento, mais uma vez, voltamos Exatamente. ao princípio. Não vai substituir a ecografia, isto é um exame, estamos a falar de medicina, não é? Exatamente. E não substitui a adequação de todos os meios complementares de diagnóstico, é só mais uma complementaridade. Exatamente. Queria perguntar aqui ao nosso cientista de hoje, falámos no teste de stress, nas condicionantes, no frio, no vento, nessas condições todas padrão. Queria que falasse um bocadinho mais sobre o que é que se está a fazer neste momento em termos de investigação na termografia hospitalar. Está a ser feito. Estamos, por exemplo, a fazer neste momento um estudo também com a hiperidrose, que afeta bastantes pessoas, em que, neste caso, é feita uma cirurgia ao nível do sistema nervoso autónomo. É a cirurgia do nervo vago, da vagotomia. Muitas vezes outra área que também feito. está a crescer agora, e nós no Porto temos o Sex Lab, o Laboratório de Sexualidade Humana, em que estamos a tentar diferenciar as patologias que afetam a sexualidade do que é orgânico, do que é fisiológico, ou psíquico, neste caso, sim. E para encaminharmos o tratamento. E o interessante também desta técnica é que, para além de permitir ajudar a fazer o diagnóstico, permite monitorizar tratamentos. Há outras áreas em que nós também estamos neste momento a trabalhar na cirurgia plástica e reconstrutiva, tanto nos queimados como também na reconstrução após mastectomia. Outra área em que estamos a trabalhar, também que eu já referi, que é a parte do pé diabético e das úlceras de pressão, mas também no próprio tratamento delas. Neste momento já fomos contactados até por uma farmacêutica para fazermos estudo dos próprios produtos farmacêuticos nessa área.
Também na parte do que foi feito nas neoplasias da pele, o que tinha sido feito, que mostramos há pouco, foi estático. No futuro vamos fazer de forma dinâmica, para recolhermos muito mais informação. Nós queremos saber a assinatura de cada neoplasia, como é que ela recupera a temperatura. Isso, então, se entrarmos pela área da oncologia, será um mundo admirável, um mundo novo. Queria voltar a falar com o Dr. João, para termos a visão do ortopedista. Em termos práticos, como também já foi dito aqui, não há uma utilização no momento. Estamos a falar de testes, estamos a falar do potencial de uma técnica que, como já explicámos, é portátil, não invasiva, muito prática de executar. Na tua perspectiva, qual será o futuro? Eu sei que já tens esta pequena experiência da utilização de termografia na consulta e, como disseste, uma das áreas de interesse e de especialização é a medicina do desporto. O que é que tu prevês em breve? Com a evolução tão rápida que esta tecnologia está a ter, eu lembro que das primeiras vezes que comecei a trabalhar com o professor Verdares, que era impensável uma câmara portátil dessas dimensões, já era fantástica, quanto mais ligá-la a um smartphone. E eu penso que nós vamos, como médicos, poder utilizá-la na nossa prática clínica, em todas estas áreas, na minha específica, na área ortopédica, no caso da recuperação das lesões desportivas, eu acho que nos vai permitir, no momento, a perceber ao longo da passagem das semanas de recuperação de um atleta, na hora, como é que ele está a recuperar e se já está bem ou se não está, assim como em todas as outras lesões, por exemplo, pós-cirurgia, vamos poder perceber-nos se a recuperação está a ser rápida, lenta, se temos que interferir em algum... As possibilidades são infinitas. Isto na parte da recuperação. Na parte do diagnóstico, acho que vamos ter um utensílio extra, como estás a dizer bem, para acrescentar aos outros que temos, que nos vai permitir complementar e facilitar o nosso diagnóstico. Muito obrigado. Chegou agora a hora de respondermos a algumas perguntas que nos chegam através do Facebook. E já continuamos a nossa conversa. Carla Ferreira enviou a seguinte pergunta: a termografia pode ser útil em doenças reumáticas? Ricardo? Sim, pode, porque normalmente as doenças reumáticas manifestam-se ao nível do sistema nervoso autónomo, que também está situado ao fluxo sanguíneo e normalmente tem um padrão específico e isto pode ser monitorizado facilmente com a temperatura à superfície da pele. Muito obrigado. A seguinte pergunta: o Sr. Joaquim Sintra perguntou: o exame da termografia usa contrastes? Também já respondemos que não. Ao contrário dos outros, não. Neste caso, podemos utilizar ferramentas externas, como já mostramos, como o gelo, ou a água, ou até o vento, para verificarmos o reaquecimento. Aí estamos a mudar as variáveis, Claro. para depois termos o controle. Não é? Mas nada de contraste. A dona Silvana Samora pergunta: tenho 84 anos, ainda posso fazer o exame? Claro que pode. Até se chegar aos 100 anos, e oxalá Deus lhe dê saúde, poderá realizá-lo. A esperança média de vida tem vindo a aumentar, felizmente. Não há nada. Desde o recém-nascido. Aliás, eu diria, até à morgue, Claro. este exame pode ser realizado. Estamos aqui perante um exame, de facto, em potência, não é? Não tem Em riscos. potência. Da tua experiência, és investigador, como já falámos antes do programa, passas mais horas no hospital do que fora dele, trabalhas muito junto de médicos e de vários serviços. Quais são as principais dúvidas ou aqueles mitos que tu mais ouves no teu dia-a-dia associados à termografia? Termografia, um dos mitos, e ainda bem que traz isso, tem a ver com a ideia que esta é uma boa ferramenta para diagnóstico do cancro de mama. Isto é, ao longo de 60 anos que isso está a ser tentado e mentes brilhantes e pessoas muito inteligentes tentaram, nunca se chegou ainda a conclusão nenhuma. Porquê? Porque há muitos fatores que podem influenciar a temperatura superfície da mama. E essa talvez a pergunta que eu recebo mais do dia-a-dia. É assim, não digo que não dê, não há a prova ainda científica com especificidade suficiente da técnica para dizer se a pessoa tem ou não presença de cancro. E também agora pego nas tuas palavras, e é importante, ainda bem que disseste isso, porque nós na medicina estamos habituados a algum empolgamento que é normal nos cientistas quando se descobre alguma coisa de novo. E eu percebo, todos os dias são anunciadas novos medicamentos, e é normal, o ser humano busca até ao infinito estas soluções, mas temos que ir com cautela. Estamos a falar de medicina, nós somos pessoas da ciência, e temos que ir com cautela. Temos que ficar deslumbrados com as coisas boas, não é? Temos que ser rigorosos nos testes e nas comprovações, mas de facto isso seria mais uma aplicação gigantesca desta arma poderosa. Calculo que, para além da medicina, para além desta termografia aplicada ao ser humano, haverão outras áreas, calculo por exemplo, eu, veterinária, estava a pensar a botânica. nisso. Botânica.
deve ser também outro Aliás, outra grande aplicação, nós não falámos aqui, mas também é na parte da astronomia, de descoberta de novos planetas, de estrelas, de caracterização até da idade das estrelas. Aliás, foi por aí que eu até tive contacto com esta técnica inicialmente, antes da aplicação clínica. Portanto, tu como te especializaste nesta área, começaste na área de informática médica. Sim. E estás na área de informática médica, mas de facto aqui em relação à termografia, acabas por ter essa noção que nós já nem temos a noção do que é a termografia na medicina, quanto mais desses outros mundos, mas de facto em relação à veterinária deve ser bastante útil, ou será no futuro bastante útil, porque lá está, como disseste, não temos à mão muitas vezes um ecógrafo ou um exame mais específico, mas e nomeadamente em relação aos animais, obviamente há aqui uma extensão muitas vezes da evolução da medicina e só depois aplicada à medicina veterinária, mas de facto uma técnica destas não invasiva, que com o tempo e com a utilização cada vez mais aprumada, aplicada à medicina veterinária, calculo que seja de uma mais-valia fantástica. No entanto, há algumas barreiras que eu também quero destacar. Uma delas há o desconhecimento, porque esta técnica não é falada em muitos livros de medicina, nem em maior parte das faculdades de medicina nem sequer sabem da existência delas. Aliás, a tua própria reportagem da rua provou isso, as pessoas não estão à vontade, e se fizesses na comunidade médica era exatamente o mesmo. Depois, também a nível tecnológico, é o parente pobre das modalidades de imagem médica. Porquê? Nós todos conhecemos a norma DICOM, em como as imagens são armazenadas e estão disponíveis das aplicações clínicas, do registro clínico eletrónico. Esta técnica não está definido, o dataset, para ela ser guardada. Há aqui algum trabalho que tem que ser feito, claro, até na área da informática, até nos sistemas de apoio à decisão. Sim, mas como disseste, eu acho que o começo será mesmo pela faculdade, obviamente, né? E quem está também ligado, como tu, às faculdades de medicina, claro, né? Neste caso a Faculdade de Medicina do Porto, as coisas têm que começar por aí. Quando nós acabamos o curso, houve técnicas, e muitas técnicas e exames, que mudaram completamente os padrões e os protocolos desde a altura em que nós tínhamos começado o curso. Todos nós vivemos isso. Claro. E cada vez vai ser mais assim, não é? As coisas tornam-se obsoletas mais rapidamente e a evolução na área tecnológica aplicada à medicina tem sofrido, e este programa, o Diga Doutor, tem sido também o testemunho disso. Então, a nível cirúrgico, a tecnologia tem vindo a dar um avanço tremendo em relação às patologias crónicas, agudas, por aí fora. Queria perguntar ao Dr. João, na prática, quando chegas ao pé de um doente, ou qual é a reação das pessoas? Tens que explicar muitas vezes, obviamente, o que é isto, o que é que estão a fazer, o que é que estão a monitorizar. Qual é a reação das pessoas em relação aqui a esta Câmara? Facilita muito o que referiste de estarmos ambos ligados à faculdade, neste caso à Faculdade de Engenharia e à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, porque isso permite que os doentes, quando nos abordam por outras patologias, tenham a mente mais aberta para querer participar em estudos. E, portanto, é muito agradável ver da parte das pessoas que estão lesionadas, que têm algum problema, o mesmo tendo um problema, querendo participar e querer ajudar no sentido de evoluir a ciência. E, portanto, há uma grande curiosidade em perceber como é que as coisas funcionam. Penso que até hoje não tivemos um único doente que se recusasse a participar e todos eles tentaram ajudar para realizar os testes e tiveram curiosidade em saber os resultados e, portanto, normalmente há uma curiosidade saudável e uma tentativa de ajudar porque as pessoas sabem que com o seu problema também estão a ajudar outros. Eu só acrescentava uma coisa. Sim. Muitas das vezes até nos pedem se nós não podemos enviar as imagens. Exatamente. Que giro. E não, eu também fico muito contente em relação a isso, porque esse é o espírito da ciência, não é? Todos nós precisamos de testar em alguém. Esta parte da observação, da confirmação, é transversal a toda a medicina e a toda a sociedade, não é? Em relação a tudo. Em relação aos colegas, quer ortopedistas, quer de outras especialidades. A sensação que eu tenho, não é que eu tenha propriamente muita experiência nesta área, mas já vamos tendo alguma em conjunto, é que desperta muita atenção pela ausência de riscos que aparentemente a técnica tem e pelo seu potencial de se utilizar de uma forma portátil e rápida. Portanto, eu penso que, estando bem esclarecidas as normas para a sua utilização e como a interpretar, eu penso que vai ser muito fácil introduzir na prática clínica de várias especialidades esta tecnologia, porque acho que há interesse em aprender a usar. Sim, esta adaptação aqui, esta comprovação de uma coisa que para nós em medicina é o nosso dia-a-dia. Exatamente. Eu falo por mim como médico de família.
quanto mais alguém que trabalha na traumatologia, por aí fora. Claro. A inflamação, os sinais inflamatórios são a nossa base, não é? Numa amigdalite, na coisa mais simples, Exatamente. na lombalgia, nas coisas mais corriqueiras, entre aspas, porque para quem as tem não será tão corriqueiro assim. Queria que me resumisses mais uma vez, então, da tua experiência e queria que me desses uma abrangência. Calculo que uma técnica com tanto potencial e tão inócua e com este potencial que aqui já falámos, devia-se começar a fazer um trabalho junto das faculdades, e aqui, nomeadamente, também noutras faculdades, não só em Lisboa, mas no resto do país. Tem sido procurado tanto pelas faculdades de Lisboa como até de Coimbra. Ok. Eu gostava também de fazer um desafio também a vocês, já que este programa é o primeiro em que eu faço sobre termografia. Estaremos cá, sempre abertos, obviamente, para daqui a alguns anos, quiçá, estamos aqui a falar sobre as aplicações mais concretas, mais práticas desta termografia. Já dissemos e explicámos que estamos a falar de testes. Há muitos anos que noutros países já se investiga esta técnica adaptada, quer à medicina, quer a outras áreas da sociedade. Queria que me resumisse, então, perspectivas futuras e fala-me do teu empolgamento quanto a este futuro breve da termografia. O futuro é assim, temos que ver, já vimos que é bastante útil em tudo o que tem influência no sistema, distúrbios, neste caso vasculares, distúrbios do sistema nervoso autónomo, musculoesqueléticos e até oncológicos. Por exemplo, uma área que ainda está muito pouco explorada, que eu acho que vai ser bastante útil, é na monitorização dos tratamentos oncológicos, porque tem alterações nesses sistemas e nós conseguimos monitorizar e aferir. Essa será uma das aplicações futuras que eu vejo que ainda está muito pouco explorada. Eu estou um pouco por fora, para ser sincero, quando comecei a preparar este programa eu próprio não tinha muitas noções do que é isto, a termografia, mas calculo que na área da traumatologia e na área da medicina desportiva, porque mais uma vez volto a dizer, pela portabilidade, não é? Pela facilidade, pelo custo barato e lá está, e pelo que o desporto move hoje em dia, não é? E pela urgência do atleta ficar bom o mais rapidamente possível e da monitorização ser mais apertada, mais digamos próximo. assim, não é? Quer para o diagnóstico e para avaliar inicialmente a gravidade da lesão, quer depois na segunda fase, para acelerar o processo de recuperação e, portanto, poder monitorizar como é que esse processo está a correr, que muitas vezes é uma incógnita para nós e não temos dados suficientes para saber isso. E até das situações em que há mais que um tratamento possível, permite-nos avaliar qual deles é que é melhor. Por exemplo, nós temos alguns trabalhos feitos preliminares com rupturas de ligamentos cruzados do joelho, lesões meniscais, e todas elas têm demonstrado alterações bastante grandes entre, por exemplo, diferentes técnicas cirúrgicas. Então, só com jogadores de futebol podia-se fazer um ensaio clínico só com jogadores de futebol, porque é das lesões mais frequentes nos jogadores de futebol. Exatamente. E muitas vezes discutimos se será melhor a técnica A ou a técnica B, e isto também nos pode estar a ajudar a decidir qual delas será mais agressiva, qual delas será menos agressiva, qual delas permite uma recuperação mais precoce, o que em atletas de alta competição é muito relevante, como é óbvio. Outra coisa também é estimar o tempo de recuperação. Exatamente. Claro. Isto o tempo é dinheiro. Ricardo, queria saber a quem devemos agradecer, que se quer agradecer a alguém a presença Gostava de agradecer ao máquina. Pedro Rebelo, da MRA Instrumentação da Lava Engenheiros, o ter-nos fornecido os equipamentos para nós utilizarmos aqui nesta demonstração. Agora é a minha vez de agradecer. Acho que foi um programa muito útil numa área inovadora, calculo que muito pouco conhecida da comunidade médica e da população, obviamente. Queria dar-vos parabéns pelo vosso trabalho científico, académico, junto dos vossos serviços. E espero, como disse, tê-los em breve, assim com esse fascínio, a ver esta técnica evoluir. Muito obrigado. Obrigado. Uma notícia recente aponta que cerca de 10 mil portugueses têm lúpus, uma doença autoimune que afeta principalmente mulheres, apesar de não haver um registro nacional unificado. A lúpus é uma doença crónica que pode afetar vários órgãos. Para os pacientes com lúpus é necessário evitar o sol, com o uso de protetor solar ou barreiras físicas, como o uso de roupas que não expõem muito a pele à luz solar. Já sabe, felizmente temos muito sol e vem ainda muito calor. Já sabe, se tiver lúpus, proteja-se, use protetores solares e roupa adequada. Já sabe que pode enviar as suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail, digadoutor@rtp.pt. Não se esqueça de visitar a nossa página de Facebook em facebook.com/digadoutorrtp. No próximo programa vamos falar de doença do refluxo gastroesofágico,
um problema que atinge milhares de portugueses e que muitas vezes está associado ao diagnóstico de outras patologias. Já sabe, eu espero por si aqui e sempre na RTP para a sua próxima consulta. Até lá, já sabe, cuide de si, cuide da sua saúde.